O flash da câmara piscou como um raio de julgamento divino, congelando o sorriso perfeito da noiva em pleno altar da sede de Lisboa, onde o ar cheirava a incenso antigo e rosas brancas importadas de Évora. Mariana, a fotógrafa, sentiu o coração apertar como se uma das garras de pedra da catedral a esmagasse. Sorria mais, amor, murmurou o noivo, um banqueiro de terno impecável, e quando as palavras que Mariana tanto ansiava ouvir, mas nunca para si. Seus olhos, porém, traíram o segredo, desviaram-se para o canto da nave, onde Inês, sua assistente, ajustava o tripé com mãos trêmulas, o vestido leve de linho azul dançando ao ritmo de uma brisa furtiva que entrava pelas janelas ogivais. Inês ergueu o olhar por um instante, e naquele cruzamento de olhares, Mariana viu o abismo, amor puro e devorador, que as consumia em silêncio há meses. Mas ali, sob os vitrais que pintavam o chão de cores sagradas, Mariana soube que o segredo acabaria naquela noite. Eu te amo, sussurrou para si mesma enquanto o sino da torre badalava o meio-dia, anunciando não um casamento, mas o fim de uma era. Lisboa, verão de 2025, era uma cidade que pulsava como o fado nas veias de quem a amava. As ruas de Alfama ecoavam com o lamento de guitarras portuguesas e o Tejo serpenteava preguiçoso, carregando segredos de séculos em suas águas turquesas. Mariana Costa, aos 35 anos, era a fotógrafa de casamentos mais requisitada da capital. Seus álbuns não capturavam apenas poses ensaiadas, eles roubavam almas, imortalizando o instante em que o amor se revelava cru, vulnerável, como o primeiro acorde de um fado de Amália Rodrigues. Criada em uma família de pescadores do Algarve, Mariana aprendera cedo a enxergar beleza na efemeridade, o sol se pondo sobre as falésias de Sagres, o sal nas rugas de sua avó contando histórias de sereias que amavam contra o mar. Mas sua própria alma? Essa ela escondia atrás da lente, um escudo de vidro que distorcia o mundo para que ninguém visse as rachaduras. Inês Oliveira, 28 anos, chegara a Lisboa há 2 anos, fugindo de um porto sufocante onde o pai, um ferreiro tradicional, ditava as regras da vida como se martelasse ferro quente. Com olhos verdes herdados da mãe galega e uma risada que lembrava o tilintar de sinos em romarias da Serra da Estrela, Inês era o oposto de Mariana, impulsiva, sonhadora, com um caderno de esboços sempre no bolso, onde desenhava retratos de mulheres anônimas que via nas feiras de Belém. Ela se candidatara ao estágio na agência de Mariana por acaso, respondendo a um anúncio no OLX enquanto tomava um pastel de nata no Café Nicola. Procura alguém que entenda de luz, não de flashes, dizia o texto. Inês pensou, eu entendo de sombras. E assim, no primeiro dia, ao carregar caixas de equipamento pelas escadarias íngremes de Bairro Alto, seus olhares se cruzaram pela primeira vez, não como predadoras, mas como duas náufragas avistando terra firme. O estúdio de Mariana ficava no Chiado, um sobrado antigo com paredes forradas de azulejos de azul e branco, retratando cenas de marinheiros e moras encantadas. Ali, entre rolos de filme analógico e impressoras digitais, elas construíram uma rotina que era, à primeira vista, profissional. Inês aprendia a compor enquadramentos, a capturar o momento fado, aquele instante de melancolia doce nos olhos dos noivos, como se o amor português sempre carregasse o peso da saudade. Veja aqui, dizia Mariana, inclinando-se sobre o ombro de Inês, seu perfume de lavanda do Alentejo misturando-se ao cheiro de café forte. A luz não ilumina, ela confessa. Inês assentia, sentindo o calor da proximidade como uma brasa acesa em uma lareira de inverno em Trás-os-Montes. Mas os toques acidentais se multiplicaram, a mão de Inês roçando a de Mariana ao passar uma lente, o joelho se encostando durante longas edições noturnas sob a luz amarelada de uma lâmpada de opalina. Conversas pós-jantar em tascas escondidas de moraria viraram confissões. Mariana falou de sua infância, das noites em que fugia para a praia de Odeceixe, sonhando com amores que não cabiam nos rosários de sua mãe devota. Eu sempre soube que era diferente, admitiu uma noite, enquanto dividia uma garrafa de vinho verde gelado, o copo tilintando contra a mesa de ferro forjado. Mas em Portugal, amor assim é como fado, belo, mas solitário. Inês, com o coração acelerado como o trote de um cavalo na feira de São João, contou de sua própria descoberta, um beijo roubado com uma prima e uma vindima no Douro, o gosto de uvas maduras misturado ao medo de ser descoberta. Eu desenho para esquecer, disse, abrindo o caderno. Seus traços eram delicados, cheios de curvas femininas que ecoavam as colinas de Monsanto.
O que daquela tarde na Sé não foi mero acaso. Era o casamento de Sofia e Miguel, um evento de elite. Ela, herdeira de uma vinícola do Dão, ele, advogado de família influente. Mariana, contratada por 5.000 euros, dirigia a equipe com a precisão de um maestro na Casa da Música. Inês, como sempre, era os olhos extras, a sombra invisível que capturava detalhes, o véu tremendo no vento atlântico, o anel de ouro de 18 quilates reluzindo como uma promessa vazia. Durante a cerimônia, enquanto o padre recitava votos de até que a morte nos separe, Mariana sentiu uma náusea subir. Não pelo incenso, mas pela hipocrisia. Quantos casamentos ela fotografara onde o amor era uma fachada? Quantas noivas sussurravam eu não em seus ouvidos, longe dos microfones? Quando o casal saiu para o beijo sob aplausos, Inês aproximou-se para trocar a memória da câmara. Seus dedos se entrelaçaram por um segundo a mais e Mariana, num impulso que desafiava o sol escaldante de julho, puxou-a para trás de uma coluna gótica. Eu não aguento mais, sussurrou a voz rouca como um fado de Marisa. Inês, você é o meu segredo mais bonito, mas ele me está matando. Os olhos de Inês se arregalaram, verdes como as vinhas de colares, e antes que pudesse responder, o sino badalou novamente, e com ele, o flash de um convidado curioso, capturando o instante em que o mundo delas começou a ruir. A recepção no Hotel Ritz era um espetáculo de opulência portuguesa, lustres de cristal do vidro de leiria, mesas postas com porcelana de Vista Alegre e um quarteto de fado tocando estranha forma de vida. Mariana e Inês se refugiaram na varanda, fingindo discutir ângulos de foto, mas o ar entre elas crepitava como fogos de artifício na festa dos tabuleiros de Tomar. O que você disse lá dentro? Perguntou Inês, a voz tremendo como folhas de sobreiro no Alentejo. Mariana, com o coração exposto como uma ostra fresca de Setúbal, repetiu, eu te amo. Não como chefe, não como amiga. Como se você fosse o sol de Lagos que ilumina minhas noites mais escuras. Inês, com lágrimas que refletiam as luzes da baixa, tocou o rosto de Mariana. E eu, desde o primeiro dia no estúdio. Seus olhos. Eles me veem de verdade. Elas se beijaram ali, um beijo leve como o sal do mar da Cascais, cheio de promessas e medos. Mas Portugal, terra de descobridores e ditadores, não perdoava amores que desafiavam o mapa traçado pela tradição. Naquela noite, ao voltarem para o chiado de táxi, o telefone de Mariana tocou. Era sua irmã mais velha, Clara, de Faro. Ouvi boatos no grupo da família. Cuidado, mana. O padre da Sé é da nossa paróquia. O segredo, frágil como um azulejo rachado, já se espalhava pelas redes de fofoca que ligavam Lisboa ao interior. Dias se passaram em uma dança perigosa. No estúdio, o trabalho fluía, edição de fotos do casamento de Sofia, onde cada clique de Mariana agora carregava um subtexto, o véu da noiva como véu de segredo, o buquê como símbolo de algo inalcançável. Inês desenhava margens nos álbuns, traços de mãos entrelaçadas escondidos em vinhetas florais. Elas roubavam momentos, um almoço em uma tasca de cais do Sodré, comidos de bacalhau à brás e olhares que diziam mais que palavras, uma caminhada noturna pelo aqueduto das Águas Livres, onde o eco das arcadas antigas abafava confissões. E se nos descobrirem? Perguntava Inês, encostada no ombro de Mariana. Então lutamos, respondia ela, evocando as mulheres de 1974 que saíram às ruas na Revolução dos Cravos. Mas a pressão social, como o nevoeiro de Sintra, começou a se fechar. Um cliente conservador, dono de uma cadeia de hotéis no Minho, cancelou um contrato ao ouvir rumores. Clara ligou novamente, pai está furioso. Diz que você está perdendo o rumo por causa daquela rapariga do norte. Mariana, sozinha em seu apartamento no bairro Alto, paredes cobertas de fotos de casais felizes que ela invejava, chorou pela primeira vez em anos, o som abafado pelo lamento de um fado tocando na rua abaixo. Inês, ao saber, correu até lá com uma garrafa de moscatel de Setúbal e um abraço que valia mais que qualquer herança. Nós somos mais fortes que isso, disse, e naquela noite, deitadas em lençóis de linho de Guimarães, elas prometeram proteção mútua. Eu cuido de você, como o Tejo cuida da Lisboa.
O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas caindo das árvores do Jardim da Estrela, trazendo com ele o cheiro de castanhas assadas nas ruas de Alcântara e o primeiro frio que fazia as pessoas se aninharem em cafés com chocolate quente. Para Mariana e Inês, era a estação da colheita de coragem ou da poda impiedosa. O estúdio fervilhava com preparativos para a temporada de casamentos de novembro, quando as famílias do interior subiam à capital para uniões abençoadas pela igreja. Mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade no Cabo da Roca. A primeira rachadura veio de forma sutil, como o gotejar de uma fonte em Alfama. Durante uma sessão de fotos em um palacete de Queluz, com noivos vestidos à la Versalhes, Inês tropeçou em um cabo e derrubou um vaso de cerâmica de Coimbra. O estilhaço ecoou como um tiro e o noivo, um industrial de Aveiro, resmungou: "Cuidado, moça! Não queremos acidentes em dias sagrados." Mariana, defendendo-a com o instinto de uma leoa de Mondego, rebateu: "Acidentes acontecem. O amor verdadeiro sobrevive a eles." O olhar que trocaram foi elétrico, mas o estagiário auxiliar, um rapaz de Santarém chamado João, notou. Naquela noite, ele postou uma história no Instagram: "Drama nos bastidores de Queluz? Fotografia de casamentos segredos." Nada explícito, mas o suficiente para que Clara, sempre atenta às redes, ligasse histérica: "Apague isso. O que as tias vão pensar? Você sabe como é no Algarve, bisbilhoteiras piores que gaivotas em Sagres." Mariana desligou o telefone com raiva, o aparelho quicando no balcão de mármore do estúdio. Inês, que organizava negativos em caixas de madeira de cortiça alentejana, aproximou-se devagar. "Deixe-me falar com ela", ofereceu, mas Mariana negou com a cabeça. "Não. Isso é meu fardo. Minha família me criou para ser a filha perfeita, casada com um médico de Lagos, filhos correndo na praia. Amor assim? É pecado aos olhos deles." Elas se sentaram no chão entre rolos de filme e livros de poesia de Sofia de Melbrenner, e Mariana contou mais: a repressão da juventude, os namoros forçados com rapazes de Faro que cheiravam a sardinha frita, o dia em que, aos 22, beijou uma turista francesa em uma festa de São João e jurou nunca mais se esconder. Mas aqui estou eu, aos 35, ainda fugindo. Inês, com sua alma nortenha mais resiliente que o granito da Serra do Caramulo, pegou a mão de Mariana. "Então pare de fugir. Vamos enfrentar isso juntas, como as irmãs que marcharam em Lisboa na Revolução." Elas decidiram, contariam à família de Inês primeiro, pois o Norte, apesar de conservador, tinha veias de vinho do Porto que aqueciam corações. No fim de semana, pegaram o trem Alfa pendular para o Porto, as malas leves como promessas. A viagem foi um interlúdio romântico, janelas embaçadas pelo hálito do outono, mãos entrelaçadas sob o cobertor da CP, sussurros sobre o futuro, um estúdio próprio em Cascais, viagens a Évora para fotografar adegas, noites de fada em casas de Alfama onde dançariam sem medo. O Porto as recebeu com chuva fina, como lágrimas de saudade, e odor serpenteante prateado sob pontes de ferro. A casa dos Oliveira era uma vivenda modesta em Vila Nova de Gaia, com varanda de azulejos verdes e um jardim de videiras que o pai de Inês cultivava como relíquias. Manuel Oliveira, o ferreiro, era um homem de mãos calejadas e bigode espesso, que martelava não só ferro, mas tradições. A mãe, Rosa, cozinhava tripas à moda do Porto com o amor de quem amamentara filhas para o mundo. O jantar foi tenso, francesinha fumegante, vinho tinto de Mateus, conversas sobre o futebol do FC Porto e a vindima recente. Inês, com o coração batendo como tambores do altar, esperou o café para soltar a bomba. "Pai, mãe. Eu e Mariana. Nós nos amamos." O silêncio caiu como uma bigorna. Manuel largou a colher, os olhos cinzentos endurecendo como aço frio. "O quê? Essa fotógrafa de Lisboa? Inês, você está louca? Isso é moda de cidade grande, não para uma filha minha." Rosa, com lágrimas nos olhos castanhos, murmurou: "Filha, o que dirá a prima em Braga? A igreja." Inês, tremendo, apertou a mão de Mariana sob a mesa. "É amor de verdade. Como o de vocês, mas nosso."
Mariana, voz firme como o oceano de Matosinhos, acrescentou: eu a protegerei como ela me protege. Não pedimos bênção, pedimos aceitação. A discussão se estendeu pela noite, ecos nas escadas de pedra. Manuel saiu para a oficina, martelando ferraduras até o amanhecer. Rosa, sozinha com elas na cozinha, confidenciou: eu sonhei com algo assim na juventude, em Guimarães. Uma tecelã. Mas o medo venceu. Pela manhã, um acordo frágil, silêncio em troca de tempo. Mas Manuel, ferido no orgulho como um toureiro em Corus, ligou para o irmão em Lisboa e assim o veneno se espalhou de volta ao sul. De volta à capital, o estúdio parecia um refúgio frágil. Um novo contrato surgiu, o casamento de uma ativista LGBTQ+, em um solar de Palmela, um raio de esperança. Elas trabalharam incansáveis, capturando alianças de prata com gravuras de cravos vermelhos. Mas a traição veio de onde menos esperavam. João, o estagiário, invejoso da promoção de Inês a sócia júnior, vazou fotos antigas do Instagram de Mariana, uma de mãos dadas em uma praia de Comporta, editada para parecer romântica. O post viralizou em grupos de casamentos conservadores, cuidado com a fotógrafa lésbica. Vai corromper seu dia santo. O backlash foi imediato. Cancelamentos choveram como o dilúvio de Arca de Noé. Clara, agora aliada relutante, ligou: pai cortou você do testamento. Diz que você envergonha o nome Costa. Mariana, no estúdio vazio, quebrou uma câmara contra a parede, o estalo e quando como um adeus. Inês encontrou assim, aos prantos, e a abraçou: nós vencemos isso. Juntas. Naquela noite, em um quarto de hotel em Ericeira, com o mar rugindo lá fora, elas juraram lealdade eterna, selando com um beijo que sabia sal e liberdade. O inverno de 2025 envolveu Portugal em um abraço gélido, com neves raras no Gerês e ventos que uivavam como lobos nas serras da Arrábida. Em Lisboa, o Natal se aproximava com luzes piscando na Avenida da Liberdade e o aroma de rabanadas fritas nas padarias de Belém, mas para Mariana e Inês era uma estação de provações, onde o amor era testado como ouro no fogo de Ourique. O vazamento de João se espalhou como fogo em palha seca de Montada alentejano. Jornais locais, como o Correio da Manhã, publicaram matérias veladas: escândalo em casamentos de elite, fotógrafa revela segredo chocante. Blogs de noivas em Coimbra e Leiria boicotaram o estúdio e até a Associação de Fotógrafos Profissionais, sediada no Porto, abriu uma investigação por conduta antiética. Mariana, que outrora era celebrada em feiras de arte em Mafra, agora recebia e-mails anónimos: volte para o armário ou o Tejo levará suas mentiras. Ela passava noites em claro, editando fotos antigas para sobreviver, o brilho da tela refletindo olheiras profundas como as grutas de Benagil. Inês, com a tenacidade de uma sobreira centenária, assumiu as rédeas. Ela contatou a ativista do casamento de Palmela, uma mulher chamada Teresa, fundadora de uma ONG em Setúbal pela igualdade quer. Use isso a nosso favor, aconselhou Teresa, em um café com vistas para o Sado. Faça um ensaio sobre amores invisíveis. Assim nasceu Sombras de Azulejo, uma série de fotos que Mariana capturou com alma exposta, retratos de casais LGBTQ+, em cenários portugueses icônicos, um beijo sob os arcos do aqueduto, mãos dadas em um mirador de Monsanto, olhares trocados em uma adega de Évora. Inês posou para a primeira, ela mesma, com um véu de renda de Vila do Conde, simbolizando noivas não celebradas. O lançamento foi em uma galeria do Lisboa Factory, antigo complexo industrial às margens do Tejo, transformado em hub criativo. Dezembro chuvoso não deteve multidão, artistas de Chelas, ativistas de Alcântara, até alguns ex-clientes curiosos. O ar cheirava a vinho de colares e petiscos de bifanas. Mariana discursou, voz trêmula mas firme: eu fotografo casamentos para capturar o que a sociedade esconde, o amor em todas as suas formas estranhas e belas, como o fado que chora mas dança. Inês, ao seu lado, apertou sua mão e pela primeira vez, publicamente, elas se apresentaram como parceiras. Aplausos ecoaram, misturados a vaias isoladas de um grupo conservador, mas a proteção mútua brilhou como os vitrais de uma igreja profanada. No entanto, a traição maior veio da família.
Clara, pressionada pelo pai, traiu o pacto de silêncio. Em uma ceia de Natal em Faro, com o mar negro ao fundo e o presépio de cortiça de Lolé na mesa, ela revelou tudo. Mariana está vivendo em pecado com aquela nortenha. Vai arruinar nossa reputação. O pai, Afonso Costa, um viúvo de 70 anos que pescava atum em barcos de Sagres, explodiu. Ela não é mais filha minha. Clara, arrependida mas covarde como um ouriço cacheiro, enviou áudios para Mariana. Desculpa, mana. Mas o sangue é mais grosso. Aquela noite, Mariana dirigiu sozinha pelas estradas costeiras do Algarve, parando em uma praia deserta de carvoeiro, onde o vento salgado levava seus soluços. O mar, testemunha eterna, lambia as pedras como se consolasse uma filha perdida. Inês a encontrou ao amanhecer, guiada por um GPS compartilhado e intuição amorosa. Você não está sozinha, disse, envolvendo-a em um casaco de lã de Miranda do Corvo. Elas acenderam uma fogueira ilegal na areia, assando sardinhas em espetos improvisados, e conversaram até o sol nascer, rosa como o vinho rosé de Óbidos. Minha família me traiu, mas você é minha verdadeira herança, confessou Mariana. Inês, com olhos faiscando como estrelas no céu de Alqueva, prometeu: vamos construir a nossa. Sem traições, só proteção. O ano novo as encontrou em uma romaria discreta em Fátima, não por fé cega, mas por busca de paz. De joelhos no santuário, sob a basílica de Pedra Branca, elas rezaram não por milagres, mas por força, um ritual pagão disfarçado de católico, e quando as antigas deusas celtas das terras lusitanas. De volta a Lisboa, o estúdio renasceu, encomendas de casais progressistas choveram, de casamentos em Vinhas do Douro ou uniões civis em Ilhas dos Açores. Mas o ápice do conflito se aproximava, como o equinócio que anuncia tempestades. Em fevereiro, durante o Carnaval de Torres Vedras, um cliente vingativo, o noivo de Queluz, contratou detetives para provar o escândalo. Eles seguiram Inês até uma casa de fado em Alfama, onde ela e Mariana dançavam coladas ao som da aimoraria. Fotos granuladas vazaram para a imprensa, orgia que era em noite de fado. O escândalo explodiu nacionalmente, com debates na RTP sobre valores tradicionais versus modernidade. Manuel Oliveira, do Porto, cortou contato com Inês. Volte para casa ou esqueça que tem pai. A pressão social, como as muralhas de Óbidos, cercava-as de todos os lados. Numa noite de insônia, no apartamento de Mariana com vistas para o castelo de São Jorge, elas traçaram um plano. Fugimos, sugeriu Inês, mas Mariana negou. Não. Enfrentamos. Com amor como arma. Elas gravaram um vídeo para as redes. Mariana, câmera na mão, contando sua história, Inês, desenhando ao vivo um coração entrelaçado com cravos. Nosso amor não é segredo, é luz, diziam. O vídeo viralizou, coletando 100.000 visualizações em horas, com mensagens de apoio de Évora a Évora, de Mães em Viseu à Voz em Madeira. Mas o CAO veio em março, com uma intimação judicial do pai de Mariana. Afonso, aconselhado por um advogado de Faro, processava por danos à honra familiar, exigindo que ela abandonasse o estúdio ou perdesse a herança. O tribunal em Lisboa, com suas salas de painéis de azulejos barrocos, seria o palco final. A primavera irrompeu em Portugal como uma declaração de guerra ao inverno, com amendoeiras em flor pontilhando as colinas de Monsaraz e o ar de Lisboa carregado de jasmim das varandas de Madragoa. Para Mariana e Inês, era o florescimento da resistência, mas também o ápice da dor, onde raízes profundas eram testadas pelo vendaval da tradição. O processo judicial consumia-as como um incêndio em eucaliptos da Serra da Estrela. Audiências semanais no Palácio da Justiça, com suas escadarias imponentes e ecos de verditos históricos, transformavam o amor delas em espetáculo público. Afonso Costa, sentado na primeira fila com terno poído de linho do Minho e olhar de aço temperado, era a personificação da traição familiar. Você envergonha os antepassados que navegaram com Vasco da Gama, acusava ele nos intervalos, voz rouca de anos gritando ordens em barcos de atum. Clara, ao seu lado, evitava os olhos da irmã, culpada mas acorrentada pelo medo de deserdamento.
Mariana, representada por uma advogada lésbica de Coimbra chamada Beatriz, uma mulher de cabelos grisalhos curtos e óculos de armação vermelha, que citava a Constituição de 1976 como escudo, defendia-se com fotos como provas. Meu trabalho celebra o amor, não o destrói, argumentava, projetando imagens de casais felizes em telas LED. Inês testemunhava ao seu lado, voz firme apesar do tremor. Eu a amo como o Douro ama suas margens, inabalavelmente. Os juízes, homens de meia idade com gravatas de seda de Macau, franziam testas, mas o público nas galerias, ativistas com bandeiras arco-íris e mães curiosas de Chelas, aplaudia. Fora do tribunal, a pressão social se intensificava. Jornais como o Diário de Notícias publicavam editoriais, o limite do progresso, quando o amor quer invade a família sagrada. Grupos católicos de Fátima organizavam protestos em frente ao estúdio, com cartazes de Deus não aprova e rosários tilintando como correntes. Manuel Oliveira, do Porto, enviou uma carta fria via correio. Escolha, ela ou nós. O Norte não perdoa. Inês, lendo-a em um banco do Rocio sob a estátua de Dom Pedro IV, chorou pela primeira vez em público, um pranto que atraía olhares solidários de vendedores de castanhas. Mariana a encontrou ali, trazendo 2 pastéis de Belém embrulhados em papel pardo. Coma. O amor precisa de combustível, disse, sentando-se e limpando as lágrimas com o polegar. Elas caminharam até o Tejo, onde gaivotas planavam como espíritos livres, e ali, sob o sol de abril que dourava as águas, Inês confessou o medo mais profundo. E se perdermos tudo? O estúdio, as famílias. Uma à outra? Mariana, com a sabedoria de quem fotografara 1000 começos e fins, respondeu: perder é parte do amor português. A saudade nos torna mais fortes. Mas nós? Nós somos o cravo que brota no concreto de Lisboa. A proteção mútua se manifestava em gestos diários. Inês cozinhava caldeiradas de peixe à moda de Setúbal para noites exaustas, Mariana desenhava mapas de refúgios, praias escondidas de Troia, quintas isoladas no Alentejo. Elas participaram de um workshop em uma associação que de Barreiro, ensinando fotografia a jovens como elas, capturando histórias de coming out em margens industriais do Tejo. Vocês são lendas, diziam as alunas, olhos brilhando como estrelas em noites de São João. Mas o CAO judicial chegou em maio, durante uma audiência lotada. Beatriz apresentou evidências, e-mails de apoio de clientes, petições online com 50.000 assinaturas coletadas via Change.org e um depoimento surpresa de Teresa, a ativista. Mariana não destrói famílias, ela as revela, testemunhou. Afonso, no banco das testemunhas, vacilou pela primeira vez. Sob o olhar penetrante da juíza, uma mulher de Évora com sotaque alentejano, ele admitiu: eu perdi minha esposa para o mar em 2010. Desde então, controlo tudo para não perder mais. Mas talvez eu esteja perdendo minha filha. Lágrimas, raras como chuva em agosto no Algarve, escorreram por seu rosto enrugado. O verdito veio ao entardecer, absolvição total, com menção à liberdade afetiva garantida pela lei. A galeria explodiu em aplausos, e fora, na Praça do Comércio, uma multidão espontânea cantou Grândola, Vila Morena, hino da revolução que ecoava sua vitória. Afonso, hesitante, aproximou-se de Mariana na escadaria. Filha. Eu errei. Como o mar, que destrói mas nutre. Elas se abraçaram, salgadas de lágrimas, enquanto Inês observava, coração inchado como uvas no Douro. No entanto, a traição de Clara ainda doía como espinho de pinheiro da Serra da Lousã. Ela ligou dias depois, voz embargada: eu fui fraca. Mas vi o vídeo de vocês. Me perdoa? Mariana, perdoando como o perdão cristão misturado ao fatalismo lusitano, convidou-a para jantar. Em uma mesa do Time Out Market, com vistas para o Rio, Clara confessou: eu tenho meu próprio segredo. Casei por pressão, mas amo uma colega de Faro. A revelação uniu-as, irmãs em sombras, agora caminhando para a luz. O verão se anunciava com festas de Santo António em junho, sardinha assada nas ruas de Alfama.
Mariana e Inês, renovadas, aceitaram um grande contrato: fotografar o casamento de Teresa em um castelo de Palmela, com vistas para o Atlântico. Mas sombras persistiam, Manuel ainda calava, e boatos em círculos conservadores sussurravam vingança. Junho de 2025 trouxe o fervor de Santo António, Lisboa, com martelos tilintando em arraiais de Alfama e o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao perfume de manjerico nos cabelos das raparigas. Para Mariana e Inês, era o mês da reconciliação parcial, mas também de novas tempestades, onde o amor, como o vinho do Dão, amadurecia sob pressão. O casamento de Teresa em Palmela foi um triunfo. O castelo medieval, com suas torres de pedra calcária e pátios de azulejos mouriscos, serviu de pano de fundo para uma celebração que era noivas em trajes de renda de Macau, alianças forjadas em oficinas de ourives de Gondomar e um cor cantando fado lésbico adaptado de Dulce Pontes. Mariana, câmara em punho, capturou o momento eterno. Teresa e sua parceira trocando votos sob um arco de flores silvestres, olhos brilhando como o sol poente sobre o sado. Inês, ao seu lado, anotava ângulos e desenhava esboços rápidos, um buquê de cravos vermelhos entrelaçado com margaridas, simbolizando uniões improváveis. A recepção, em uma quinta vizinha com vinhas antigas, fluiu como moscatel doce. Convidadas de todo Portugal, de ilhéus madeirenses a alentejanas de Évora, brindavam à proteção mútua. Vocês pavimentaram o caminho, disse Teresa, abraçando-as. Mas no meio da dança, ao som de uma morna soriana remichada com eletrónica lisboeta, um convidado indesejado apareceu, o ex-noivo de Queluz, bêbado de gin tónico, com olhos injetados de rancor. Aqui estão as destruidoras de lares, gritou, derrubando uma mesa de petiscos. O caos irrompeu, copos estilhaçando como promessas quebradas, mulheres protegendo-se em círculo. Mariana e Inês agiram como um só, ela empurrando o agressor para longe com a força de anos carregando tripés pelas escadarias de Lisboa, Inês chamando a polícia local com voz calma mas férrea. A briga terminou com ele algemado, murmurando desculpas incoerentes sobre honra familiar. Teresa, grata, transformou o incidente em statement: isso é o que enfrentamos. Mas o amor vence, como venceu em 74. A noite recomeçou, mais forte, com fogueiras improvisadas e histórias compartilhadas, de coming-outs em romarias de Vila Real a fugas para a Espanha. De volta ao Chiado, o estúdio prosperava. Com a fama do verdito, encomendas dobraram, casais de Faro querendo álbuns autênticos, noivas de Viana do Castelo sonhando com retratos no mar. Mariana contratou uma equipe diversa, uma maquiadora trans de Setúbal, um editor gay de Coimbra, transformando o espaço em bastião de inclusão. Inês, promovida a CEO proprietária, inaugurou uma ala de arte, exposições de seus desenhos inspirados nas fotos de Mariana, vendidos para financiar bolsas para artistas queer. Mas a reconciliação com as famílias era um caminho tortuoso como estrada para Piódão. Afonso, do Algarve, visitou Lisboa pela primeira vez em anos, trazendo uma caixa de figos secos de Silves e um pedido de trégua. Eu vi as fotos do castelo. Você captura o que eu nunca soube, o amor real, disse, em um almoço no Cervejaria Ramiro, com percebes e ameijoas cozidas no vapor. Mariana, lágrimas nos olhos, perdoou. Pai, o mar leva tudo, mas o que fica é o que plantamos. Ele prometeu contar às tias de Lagos, mas avisou, o conservadorismo é como sal, penetra tudo. Clara, redimida, veio com o marido e filhos para um fim de semana em Sintra. Caminharam pelos jardins do Palácio da Pena, com pavões gritando como ecos de segredos. Eu traí por medo, mas aprendi com vocês, confessou ela, enquanto as crianças corriam entre buchos podados. Inês, brincando com os sobrinhos, desenhou retratos caricatos, ganhando risadas que curavam feridas. No norte, Manuel Oliveira era uma muralha mais dura que as fortalezas de Valença. Inês viajou sozinha para Gaia, levando um álbum de fotos, imagens de sua vida com Mariana, intercaladas com desenhos de infância no Douro. Rosa, a mãe, recebeu-a com abraços e um ensopado de grão, mas Manuel, na oficina, martelava ferraduras com fúria. Você escolheu o erro, rosnou. Inês, sem recuar, disse, pai, o erro é não amar. Lembra da mamã galega? Ela veio de longe e você a amou apesar de tudo.
As palavras o abalaram, ele parou o martelo, mãos tremendo. Dê tempo, murmurou Rosa depois. Inês partiu com uma semente plantada, talvez de videira, talvez de aceitação. O verão avançava com calor opressivo, como de 2003 que secou os rios da Beira. Em julho, durante uma sessão em uma praia de Comporta, com noivos surfistas de Ericeira, o telefone de Mariana tocou. Era o agente de uma revista de moda em Paris, oferecendo uma exposição. Amores portugueses, da sombra à luz. Elas celebraram com um piquenique na areia, queijos de azeitão enchidos de chaves e vinho verde gelado. Isso é nosso CAO trau vencido, disse Inês, deitada na toalha, cabeça no colo de Mariana. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma última traição. João, o ex-estagiário demitido, uniu-se a um grupo extremista online, defensores da tradição lusitana. Ele hackeou o site do estúdio, vazando contratos confidenciais e fotos pessoais, incluindo uma de Inês nua em um esboço artístico, tirada em confiança. O escândalo reabriu feridas. Manuel ligou furioso, isso prova que eu tinha razão. Afonso, abalado, hesitou em seu apoio. A mídia sensacionalista, como a TVI, transmitiu debates noturnos, liberdade ou decadência? Mariana e Inês, exaustas, refugiaram-se em uma quinta isolada no Alentejo, perto de Monsaraz, alugada de um amigo vinicultor. Ali, entre oliveiras centenárias e pôres do sol que tingiam a alqueva de púrpura, elas confrontaram o abismo. Vale a pena? Perguntou Inês, voz quebrada pelo choro. Mariana, traçando os contornos de seu rosto à luz de velas de cera de abelha, respondeu: cada dor é um clique que nos define. Nós protegemos uma à outra, e isso basta. Elas passaram dias restaurando a alma, colhendo uvas para um vinho caseiro, dançando descalças em tapetes de cortiça, sussurrando promessas sobre estrelas que pareciam azulejos celestiais. De volta a Lisboa, com o outono se insinuando, elas contra-atacaram, processaram João por difamação, com Beatriz à frente. O caso ganhou tração, expondo o ódio online como uma praga pior que a filoxera nas vinhas do Douro. Apoio veio de celebridades, uma fadista de Coimbra, um cineasta de Setúbal e petições cresceram para 200 mil. O outono de 2025 pintou Portugal com tons de âmbar e ocre, folhas caindo como confetes em romarias de Orém e o ar fresco carregando o aroma de vindimas tardias no Douro. Para Mariana e Inês, era a estação da colheita amarga e doce, onde as sementes de dor brotavam em frutos de redenção. O processo contra João se arrastou como uma procissão de Corpus Christi, mas o verdito em novembro foi categórico. Indenização substancial, ordem de retratação pública e uma vitória simbólica para a comunidade quer. Ele, humilhado em um tribunal de Lisboa, murmurou desculpas em uma coletiva de imprensa, olhos baixos como um penitente em Fátima. A notícia correu pelas rádios da Antena 1 de Faro Bragança. Justiça protege amor em tempos de ódio. O estúdio, agora Costa e Oliveira Fotografia, explodiu em popularidade não só casamentos, mas campanhas para marcas progressistas, como uma de vinhos do Alentejo celebrando amores diversos. As famílias, aos poucos, dobravam-se como canaviais ao vento de Tavira. Afonso, inspirado pela vitória, viajou ao Porto com Mariana para confrontar Manuel. Em uma taberna de Ribeira, com vistas para o Douro dourado pelo sol poente, os dois patriarcas, pescador do sul e ferreiro do norte, trocaram histórias sobre perdas, esposas levadas pelo mar e pelo trabalho, filhos que voavam como gaivotas. Eu fui cego, admitiu Manuel, erguendo um copo de Porto Tawny. Mas o amor de Inês é como o vinho, envelhece bem. Afonso assentiu, e o de Mariana, como o mar, vasto e perdoador. Eles brindaram e naquela noite ligaram para as filhas: venham para casa. Todas. O Natal reuniu-as em uma casa alugada em Óbidos, vila medieval com muralhas que simbolizavam proteção eterna. A mesa gemeu com iguarias, bacalhau à consoada do Algarve, arroz doce de Trás-os-Montes, filhós de Leiria. Clara, com família completa, trouxe um presente, um colar de filigrana de Gondomar, gravado com irmãs eternas. Rosa Oliveira, com olhos úmidos, abraçou Inês. Você é minha filha, a me é quem amar.
Até Manuel sorriu, contando piadas sobre ferreiros que amavam além do ferro. Mariana e Inês, sentadas lado a lado, trocaram olhares que diziam: nós vencemos. A exposição em Paris, em janeiro de 2026, foi o ápice romântico. No Musée d'Orsay, entre impressionistas que capturavam luz como Mariana, sombras de azulejo encantou críticos. Elas caminharam pelo Sena nevado, mãos enluvadas entrelaçadas, sussurrando planos, um livro de fotos e desenhos, viagens a Cabo Verde para fotografar crioulas, uma vida sem barreiras. Você é minha musa, minha guardiã, disse Mariana sob a Torre Eiffel iluminada. Inês, rindo, e você, minha lente para o mundo. De volta a Portugal, o amor delas se enraizou como uma oliveira em Évora, profundo, resiliente, frutífero. Elas adotaram uma cadela de rua de Alfama, batizada Fado, e plantaram um jardim no telhado do estúdio, rosas de Évora para paixão, lavandas do Alentejo para paz. A sociedade, devagar, mudava, debates na Assembleia da República sobre educação quer, casamentos em catedrais que abençoavam todos os amores. Anos depois, em uma praia de Sagres ao pôr do sol, Mariana propôs, não com anel, mas com uma câmara vintage, gravada com para sempre. Inês, lágrimas salgadas como o Atlântico, aceitou, sim, em todas as vidas. Seu casamento, em uma capela discreta de Lagos, foi fotografado por amigos, um ciclo completo, de segredo celebração. Portugal, terra de fado e cravos, de saudades e revoluções, provou que o amor, quando protegido mutuamente, vence todas as barreiras. Mariana e Inês, tecendo suas histórias como tapeçarias de arraiolos, deixaram um legado, não de perfeição, mas de coragem humana, onde o coração dita o enquadramento.